Entraremos em direto dentro de 2 minutos. Entraremos em direto dentro de 1 minuto. Sejam bem-vindos à Gala do Centenário da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Infelizmente não conseguimos realizar a gala que pretendíamos, mas não podíamos deixar de homenagear as pessoas que ao longo destes 100 anos fizeram parte da história da Associação de Futebol. Temos 4 categorias: treinadores, árbitros, atletas e dirigentes. Sabemos que não conseguimos satisfazer nem homenagear todas as pessoas que realmente merecem, mas ao menos estamos a destacar aqueles que estão na nossa memória. Serão esses os homenageados da nossa gala dos 100 anos. 100 anos de uma instituição é obviamente uma marca de grande relevância e de uma instituição desportiva, como é o caso da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, merece, no meu caso, o duplo relevo, porque efetivamente é um século de experiência vivenciada na preparação de quadros competitivos, na organização de treinos, na seleção dos melhores jogadores, no desenvolvimento da própria modalidade. E isso é efetivamente muito tempo e traz um património, um know-how incalculável. A região autónoma dos Açores deverá estar feliz pelo dia de hoje, a direção regional que aqui represente também, porque efetivamente este know-how e este património é insubstituível quando se quer pensar em qualquer projeto de desenvolvimento desportivo para a região autónoma dos Açores. A Associação de Futebol de Angra do Heroísmo tem vindo sempre, desde há 100 anos, a desenvolver a sua atividade com um determinado objetivo. E o objetivo é, efetivamente, o desenvolvimento do jogador, o desenvolvimento da atividade em si, do futebol e do futsal, e também o desenvolvimento dos agentes que, digamos, alimentam este movimento desportivo, quer sejam eles jogadores, treinadores e dirigentes. É fundamental que continuem no desempenho dessa tarefa com o mesmo rigor, a mesma vontade de contribuir e de fazer bem. É sempre um prazer estar ao lado da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo para o desenvolvimento e a potenciação deste trabalho de desenvolvimento desportivo. Nesta data histórica dos 100 anos da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, em nome do Governo Regional dos Açores, gostaria de deixar uma palavra de agradecimento por tudo quanto foi feito nestes 100 anos de história, por todos quantos dirigentes, técnicos, atletas fizeram pelo futebol do contexto geográfico da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Certamente que foi com muito esforço que empreenderam este projeto e, sobretudo, com muito esforço que o fizeram desenvolver em tempos de grandes dificuldades, como aqueles que ainda agora vivemos,
com a pandemia que faz com que esta cerimónia não tenha o impacto pessoal e de relação pessoal que todos desejaríamos. Mas é com este esforço, com este empenho e, sobretudo, com este amor ao desporto que foi realizado um trabalho extraordinário que vai para além das fronteiras do próprio âmbito geográfico da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Por isso, a todos quantos contribuíram para isso e todos quantos neste momento dirigem a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, deixamos os nossos cumprimentos, mas sobretudo o nosso agradecimento pelo extraordinário trabalho desenvolvido, desejando que, através do desporto, consigamos cada vez mais ter uma sociedade saudável e cidadãos saudáveis. Prémios de carreira. Manuel Gregório nasceu na Ilha Graciosa, tendo vindo para a Ilha Terceira ainda em criança. Com várias épocas ligado à arbitragem, como árbitro e como dirigente, foi o primeiro árbitro da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo a arbitrar em provas nacionais. Eu na Rua da Sé, quando um colega meu me disse que estava o curso de artes aberto, se criei, não sei quem foi, eu vim em 1967, onde eu fiquei até 2007, 40 anos nisto. Na altura trabalhei com o Marcos Pires, que tu Porém Luís, que tu Inácio de Almeida, trabalhei aqui no Campo de Angra, que me deixou marcas, que veio o Sr. Joaquim Campos, que é a sua medalha de prata para oferecer ao melhor arte dos jogos. O Sr. Marcos Pires apetou o outro árbitro apetou outro e eu apetei o terceiro árbitro. Eles cometeram cada um erro e eu não cometi erro nenhum. No jantar no hotel recebi, que tenho lá em casa, mas é guardado, uma medalha com a fita preta e branca do senhor, ou entregue pelo árbitro internacional, o senhor Joaquim Campos. Prémios de carreira. Ildefonso Ávila nasceu em 1935, tendo estado ligado à arbitragem durante várias décadas, primeiro como árbitro e depois como dirigente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Foi ainda delegado da Liga. A minha freguesia tinha muitos apos daí, e trazer o juiz e fui com aquela coisa daí. E andei há uns 10 anos ou 12 anos na terra. E eu ouvi a final entre o Santa Clara e o Sport Clube da Horta. Houve um jogo no Faial e um jogo em Ponta da Ragada. O que ganhasse esse jogo é que voltava, ia para a terceira divisão. Fomos apitar o jogo e tal, correu tudo bem. Até o fim do jogo houve uma expulsão de um jogador de Santa Clara, o Mariana. Por acaso eu era amigo com ele, mas ele me teve que ir para a rua, amigos, é fora a par. Ora, e aí passou-se, e a gente estava por curiosidade à noite, a gente estava no Coliseu na Avenida, a Padracharia Malabra, lá a jantar, e aparece os senhores de Santa Clara por lá dentro. E disse, olha, agora que vamos levar uma tarefa. Bom, conversamos, as pessoas vieram e disseram assim, homem, a gente não vai fazer mal nenhum aos senhores, a gente vem-lhe pedir por favor, para ver, o Mariano foi para a rua, vai fazer falta a gente, ver se fazia um jeitinho, o castigo não seja muito grande e tal, é o que a gente pensa do senhor.
e que tenha muita saúde, aquelas rezas. Pronto, desse jogo, a gente vai fazer o que puder. E no fim apanhou-se um jogo. Mandamos um jogo, e esse jogo aí deu para o Santa Clara ganhar por 2-1, que foi para a terceira divisão, até hoje tem estado lá. Desde que o último jogo foi no Desporto Clube da Horta, ganhou por 2-1 e ficou até hoje no Comares terceiro. Prémios de carreira. Sérgio Silva, natural da Conceição, foi árbitro de futsal, tendo arbitrado jogos da primeira divisão, bem como jogos internacionais. Um derby, um Benfica Sporting, é sempre um derby. Ainda por cima de pavilhão cheio, são sempre jogos que ficam na memória. Claro que teve outros, por exemplo, seleções, porque apesar de não ter sido internacional, tivemos possibilidade de fazer jogos de seleções, por exemplo, Portugal-Rússia, em cenas masculinos, e também fizemos em cenas femininos o Portugal-Espanha, e também camadas jovens. São jogos sempre também que marcam, são jogos diferentes. Fazer jogos do play-off da Taça de Portugal também foi espetacular, porque era um grupo de dias em que estávamos todos concentrados para fazer aqueles jogos todos em pouco espaço de tempo. E pronto, a nível de jogos de campeonato, tive a possibilidade de fazer muitos. E jogos de Taça de Portugal, mesmo sem ser os play-offs, também que marcaram muito. Prémios de carreira. Vítor Galvão Costa, natural da Praia da Vitória, o carismático dirigente, reconhecido a nível nacional, dedicou uma vida ao Sport Clube Praiense. Comecei a minha ligação ao Praiense, começa a jogar futebol nos iniciados, aliás, nos juvenis, que não havia iniciados na altura. Só havia uma categoria no Praiense que era juvenis. Como eu estava a estudar em Angra, na Escola Industrial, chegava à praia por volta das 7 horas e ficava a meio caminho, passava sempre na sede do Praiense. E como eu sabia escrever à máquina, o dirigente, um dos dirigentes do Praiense, que também depois acabou por ser dirigente da Associação de Futebol, o Venâncio Borges Coelho, pedia-me para fazer inscrições de atletas. E começou por aí. E todos os dias ia à sede Praiense, não tinha grande ligação como dirigente, mas tinha um auxiliar da direção e tinha na altura 15 anos. Portanto, comecei muito cedo a ter uma ligação forte ao Praiense, que se concretizou fortemente no futebol quando vim da África em 1972. Aí peguei na direção de Praiense como secretário-geral e até aos dias de hoje, praticamente, até me reformar do futebol, que há relativamente pouco tempo. Prémios de carreira. João Barcelos tem dedicado boa parte da sua vida ao clube do coração, o Sport Clube Angrense, com forte ligação à formação do clube e colaborando nas mais diversas áreas. Fui feliz, já sabe, fui sempre feliz porque aguentei esses anos todos, o amor que tenho é isso, que todos gostassem, nem que fosse um sonho, ou tudo o que puder para arranjar para o Angrense. Eu acho que o Angrense ainda hoje podia estar melhor, se todos estiverem, mas é gostar do Angrense. Pronto, fiz o que pude, dei aquilo que às vezes as pessoas não sabem, mas às vezes ou isso ou aquilo, uma festa para a ainda principiámos agora, temos um coordenador aqui que pronto, também está a ajudar muito nisso. E eu estava muito embaixo e disse, arranjou um percurso para a gente fazer uma festa com os miúdos, com os pais, lá fizemos uma barraca ali, então cá comprei um porco, fizemos fenas e pronto, para fazer uma festa. E pronto, é essas coisas que a gente vai, que estava também já estava a ficar, mas em algum tempo para que estava o coordenador e falar com rapazes, eu aqui, e mais um Chico tinha aí, a gente é que andava a fazer. Agora temos esse senhor aí que é o Salcedo, portanto, é um descargo muito grande para quem trabalha aqui, é uma mais-valia
nisso. E agora está tudo organizado, tem um computador, não, ao tempo era tudo. Não havia telemóvel sequer, era tudo escrito à mão. Prémios de carreira. Francisco de Castro Leandro dedicou muito da sua paixão ao Sport Clube Barreiro, clube do Porto Judeu, tendo vivido várias décadas em prol do clube. Trabalhei como burro, ia buscar os jogadores, ia levar os jogadores para a praia, para as fontoinhas, para o posto de sol, para a cidade. E chegava a casa sempre depois da merda. Eu era o último. Depois aqui ele levou lá, quem teve mais eu. Só tive um que trabalhou lá. Foi o Rogério, sou o Rogério, que é marceneiro, é quinto jogo. E foi o João Fiora. Taças que estão lá, são quase todas minhas. Se tiver algum, depois de sair lá, não sei. Mas o que tem lá, taças também deste 10, já viram, talvez, é que eu ganhei aquilo tudo. Prémios de carreira. Francisco Cardoso, com um reconhecido amor inconfundível ao Sport Clube Lusitânia, foi dirigente durante décadas do clube sediado na Rua da Sé. O jogo que mais me marcou todos esses anos foi realmente em 2007, quando fomos fazer um jogo lá fora, não me recordo bem a equipe, e que estávamos já depois do aquecimento, estávamos no balneário e o meu filho me telefona a dizer: pai, a avó faleceu. E nesse momento, pronto, que eu estava bastante triste, o Veredas chegou para de mim e disse: sou Valdir, vou marcar um gol em memória, dedicado a si. E o Veredas marcou o gol e ganhámos o jogo. Prémios de carreira. José Humberto Serpa, já falecido, foi uma figura preponderante no futebol da ilha, em particular junto da formação. Como treinador, o primeiro clube que ele treinou foi em Santo Amar, acho que a Casa do Povo de Santo Amar do Pico, na época de 77, 78. Ele treinou 4 clubes, mas os outros eu não sei. Só sei o Boa Vista da Ribeirinha, que foi o que ele mais se destacou, que ele mais gostou. Sabe que ele era uma pessoa muito dedicada ao trabalho, muito coerente, preparava os seus treinos com muita antecedência. A grande preocupação dele era o bem-estar dos seus jogadores, a satisfação profissional, e ele tinha uma ligação tão forte com eles que aquilo eram como, além de jogadores, eram amigos. Portanto, ele foi o clube que se mais destacou, foi esse, que ele mais gostou. Prémios de carreira. Álvaro Mendonça, por todos os clubes onde foi passando, arrecadou diversos troféus. Olha, comecei a treinar futebol bastante novo, entre os 31 anos mais ou menos, e no Vilhanovense, clube onde fui formado como jogador e que me deu a grande oportunidade de treinar.
treinos antes, comecei a treinar primeiro os Júniores B, que era dos 15 aos 17, e que correspondeu à primeira prova oficial do Sport Clube Vilhanovense, onde não tínhamos provas oficiais. E continuei por aí fora, até atingir, só no Sport Clube Vilhanovense, 21 títulos. E depois fiz caminhada para a freguesia vizinha do Juventude Desportivo Lagense. Houve um percalço lá no Vilhanovense, onde foram buscar o treinador, e eu fui para o Lagense, que também não estava habituado a vencer provas, e nós, com o nosso trabalho, daquela gente toda, com os meus jogadores, e porque não os adeptos que nos apoiam, quando se ganha tudo bem, quando se perde é diferente, ganhamos mais 5 títulos. E estive nas Fontinhas também, onde era a Inatel na altura, uma Inatel muito renhida, onde se consegui ganhar a taça de Inatel. E depois fui de caminhada para a União Desportiva Praense, para a Praia da Vitória, e onde tive só lá 8 meses e não conseguimos título nenhum. Mas ao todo foram 14 anos de trabalho, que eu acho que valeu a pena e que corresponde a 27 títulos oficiais. Prémios de carreira. José de Coto é um nome incontornável do desporto açoriano. Deixou uma marca profunda no futebol de formação, nomeadamente quando desempenhou funções de coordenador técnico da AFA. A Associação de Futebol tive 5 anos. Para mim foi o trabalho que me deu mais gozo fazer e foi o trabalho que em termos de futuro mais resultou. Para já, quando cheguei à Associação, os nossos resultados a nível nacional deixavam muito a desejar. Éramos o bombo da festa. Quando saí da Associação, discutíamos os jogos com todas as equipes, com Lisboa, Coimbra, Braga, Porto, com as equipes mais fortes, e a gente já discutia os resultados. Sinal de que, de facto, o trabalho resultou, houve coisas que alterei. Treinava-se as seleções em cima das provas. Havia pouco tempo para preparar, para introduzir o sistema, para conhecer os jogadores, para não cometer injustiças em relação à formação das equipes, era preciso conhecer bem os jogadores. De maneira que estendia a época ao longo de toda a época. E isso resultou a diversos níveis, porque depois as seleções passaram a jogar muitas vezes com equipes de escalão acima. Isso obrigava a um esforço extra para tentar equilibrar em termos físicos e em termos técnicos uma equipe que, sendo do escalão acima, era superior, e isto obrigava os miúdos a aplicarem-se, e essa aplicação durante a época muitas vezes fazia-os crescer como jogadores. Penso que isso resultou e que os miúdos cresceram muito como jogadores, e depois o que me consola é que ainda hoje, quando vejo, depois de ter deixado a associação há 15 anos, quando vejo as equipes de séniores aí, com uma grande maioria de jogadores destas seleções, que ainda ponderam no futebol das equipes onde foram formação e hoje são séniores. Prémios de carreira. Álvaro Pereira foi um guarda-redes de alto nível, tendo jogado na primeira divisão em clubes como o Leiria e o Boa Vista, vencendo ainda uma Taça de Portugal. Engraçado, porque era ponta de lança, jogava avançado. E o que aconteceu aqui foi, às vezes ia aos treinos juvenis, como não tinha idade, mas ia aos treinos e ia jogar. Lá fora, na brincadeira, com os outros. Nada era parecido como é hoje, com muito mais organização e isso tudo, era tudo muito desorganizado. E quando eu fiz os 15 anos comecei a jogar fora. E o guarda-redes teve uma lesão, partiu uma clavícula. Não havia mais nenhum suplente. Faltava 2 jogos ou 3 jogos para acabar a época. Quem é que vai, quem é que não vai para a baliza? E isso eu vou. E fiz os 3 jogos. As coisas não correram mal, no ano seguinte
voltei para a baliza e isso começou. Momentos bonitos, foi essencialmente as subidas, tanto com o Leiria, que envolveu toda uma cidade que já há 12 anos que não via uma equipa na Primeira Liga. E aí foi um momento mas muito, muito bonito. E foi também ser campeão na Segunda Liga pelo Campo Maiorense. Prémios de carreira. Carlos Alberto Sousa, o habilidoso jogador da zona do Corpo Santo, é tido por muitos como uma das maiores figuras do futebol açoriano. O ponto mais alto da minha carreira foi jogar desde os 14 até quase aos 40 a nível federativo, e depois ainda joguei até aos 55 no Inatel e não tenho lesões. E hoje em dia, felizmente e graças a Deus, nem meniscos, nada dessas coisas. Portanto, isto penso que foi o melhor que me aconteceu. Para além disso, portanto, a subida à segunda divisão com o Lusitânia, datas não é para mim, mas uma segunda divisão que no tempo era única. Hoje há umas quantas equipas nas segundas divisões, portanto os sistemas hoje são totalmente diferentes. No tempo era extremamente difícil jogar na segunda divisão e até subir à segunda divisão. Subimos à segunda divisão, tirámos um quinto lugar e quiçá podíamos ter subido se não fôssemos, na maioria das vezes, espoliados pelos árbitros como fomos. Prémios de carreira. Eliseu Pereira dos Santos, um dos nomes maiores do desporto açoriano. Destacou-se em vários clubes de Primeira Liga, no estrangeiro e em Portugal, tendo feito parte dos 23 eleitos de Fernando Santos, que venceram o Campeonato da Europa em 2016. Prémio de reconhecimento. Enfermeiros dos Açores. Passado quase ano e meio desde que a pandemia chegou à região, continuam incansáveis na luta contra a sua propagação, auxiliando de forma próxima, profissional e humana as populações. Prémio Parceiro. Promotora, parceira de há várias épocas da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, tem tido um contributo essencial na promoção e desenvolvimento do futsal da associação. Prémios Época 2020-2021. Bruno Costa. Árbitro em destaque na presente época, teve como momentos mais altos a presença no apuramento a campeão da AFA em futebol sénior, seguindo-se a ascensão à categoria C4, após participação no curso avançado de árbitro de futebol da Federação Portuguesa de Futebol. Pelo brilho nos olhos com que eu falo com esta promoção, não posso dizer que é um sonho, mas foi um objetivo que eu me propus já desde que eu iniciei a arbitragem, quanto mais chegar aqui.
E então isso só mostrou que nós colocando objetivos e sendo resilientes e termos coragem, conseguimos atingir os nossos objetivos. É isso que eu demonstro, mesmo para as gerações mais novas que queiram ingressar na classe de arbitragem. Prémios Época 2020-2021. Luís Carneiro, presidente do Sport Clube Lusitânia, apostou forte nas duas modalidades da AFA, conseguindo um grande equilíbrio entre formação e séniores, onde, para além de vários troféus conquistados, viu o seu clube ser reconhecido como entidade formadora de 3 estrelas no futebol e no futsal. O Lusitânia identifica-se como uma identidade formadora para jovens atletas, apostando na sua formação desportiva, mas acima de tudo a sua formação pessoal. Isto é o nosso objetivo, sendo ele transversal a qualquer uma das modalidades, e é a nossa base de sustentação futura. O Lusitânia garante o seu futuro apostando na sua formação, e apostar na formação não significa apostar em números de equipas ou em número de escalões, implica sim apostar na qualidade do processo de treino, e é nessa qualidade do processo que nós apostamos e cada vez investimos mais, porque daí advêm resultados, e resultados esses que não são desportivos, resultados que acima de tudo, apesar de aparecerem os desportivos, têm a ver acima de tudo com a formação pessoal de cada atleta e da forma como o atleta se identifica com o nosso clube. Para nós é um orgulho, é uma satisfação e de certa forma é a nossa maior motivação ouvir quase 400 atletas a gritarem pelo nome do Lusitânia em todas as épocas, todos eles na formação. Prémios Época 2020-2021. Cláudio Martins alcançou com o Sport Clube Lusitânia o primeiro lugar na 2ª Divisão de Futsal Série Açores e respectiva subida de divisão, juntando ainda um conjunto de troféus das provas promovidas pela Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Prémios Época 2020-2021. Diogo Ávila, atleta virtuoso que concilia a técnica à capacidade de fazer golos. O jogador do grupo desportivo Biscoitos atrai, sem dúvida, adeptos aos pavilhões. Primeiro queria agradecer estar aqui e o prémio de destaque. E é verdade que esse ano nunca foi um dos objetivos que eu tentei alcançar, mas sim coletivo. Ao chegar ao final do campeonato, vi que era possível chegar para mim o melhor marcador e os colegas juntaram-se e ajudaram-me que fosse possível alcançar. Um enorme agradecimento a todos que ajudaram a escrever esta honrosa e bela história. Muitos parabéns, AFA!